Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício. Já vai deixando aquele like esperto aí para ajudar o canal. Então vamos lá. Enunciado. A condutividade elétrica de uma solução 0,0020 mol por litro de HCl em água é aproximadamente o dobro da condutividade de uma solução 0,0010 mol por litro de HCl em água. Explicação. O grau de ionização do HCl, que é o ácido clorídrico, na solução aquosa 0,0020 mol por litro é praticamente o dobro do grau de ionização desse mesmo ácido na solução aquosa 0,0010 mol por litro. Pois muito bem, pessoal, o que a gente tem que entender aqui? Primeiro, o ácido clorídrico se trata de um ácido forte, tá legal? Então, vamos escrever aqui a ionização, né, do ácido. Então, vou escrever aqui embaixo para a gente começar a fazer a análise e a discussão, né, do enunciado e da explicação. Pessoal, o ácido clorídrico ele faz o quê? Ó? Ele se ioniza em H+, mais Cl-, tá certo? Ele é um ácido forte, muito forte no caso, tá? Então, o que a gente tem que ter noção em grau de ionização? Em grau de ionização, pessoal, independe, vamos colocar bem entre aspas, tá, essa explicação, independe da concentração. Porque o grau de ionização dele, entre aspas, sempre será o mesmo. Se eu tiver 1 mol por litro, ele vai se ionizar na mesma quantidade, em questão de porcentagem, que é mais de 90%, do que 0,01. Tá vendo que é 100 vezes menor, mas vai se ionizar da mesma maneira, tá bom? Então eu vou fazer aqui de cores diferentes, só para a gente ter uma noção. Se eu tenho um ácido clorídrico de concentração 0,0020 mol por litro, quanto que eu vou ter de íons H+? A mesma quantidade, ou seja, 0,0020 mol por litro. Quanto que nós teremos do ânion cloreto? A mesma quantidade também, porque ó, não se esqueça que as ionizações, nesse caso, é 1 para 1, ou seja, um hidrogênio e um cloro. Tá vendo? Como ele é considerado um ácido forte, a gente pode considerar a ionização dele 100%. Tá legal? Então, ó, vou fazer aqui de verde para ficar um pouco diferente. Ele está falando nas duas soluções, ó, 0,0020 e a solução 0,0010 mol por litro. Vai ter a mesma quantidade. Mas lembre-se, a gente sempre tem a mesma quantidade da concentração inicial. Então, ó, 0,010 mol por litro vai ionizar formando 0,010 mol por litro, tá legal? Então, vocês podem perceber, pessoal, que o grau de ionização é a mesma coisa. Considerando 100%, ó, tá vendo? Se eu tenho uma solução 0,0020, ioniza-se 0,0020. Então, o grau de ionização não vai ser influenciado. Claro, quando a gente tem muito mais, ele acaba se ionizando um pouquinho menos, tá? Quanto menor a concentração numa maior quantidade de solvente, acaba se ionizando mais. Mas é uma coisa bem sutil no ácido clorídrico, não se importa. Então, por isso que eu falo entre aspas, para a gente considerar a mesma coisa, tá bom? E ó, 0,0010 ioniza-se também 0,0010 de H+ e Cl-, tá bom? Então, a explicação aqui, ó, tá vendo que nós temos enunciado. Vou até grifar aqui, ó. Enunciado e explicação. São duas coisas diferentes aqui. A explicação tá errada, porque independe da concentração, tá? Entre aspas. Agora vamos ao enunciado, né? Só para a gente analisar. A condutividade elétrica de uma solução 0,0020 mol por litro de HCl em água é aproximadamente o dobro da condutividade de uma solução 0,0010 mol por litro de HCl em água. Então, o que nós temos aqui, pessoal? O enunciado está certo. Por quê? A condutividade elétrica aumenta quando tem mais íons ali.
tá certo? Então, se eu tenho uma concentração maior de uma substância em água, mais íons eu tenho, não é? Então, quanto mais íons, principalmente os cátions, quanto mais íons eu tenho ali, maior a minha condutividade elétrica. Então, tá vendo que grau de ionização é uma coisa e condutividade elétrica é outra. Isso aqui envolve bastante conceito de propriedade coligativa, tá bom? Não se esqueçam disso, tá? Grau de ionização é a porcentagem que aquele ácido, no caso a gente está falando aqui de ácido, ou aquela substância, tem de se ionizar em água. Então, se é de 90%, eu posso ter 1000 e posso ter uma. Eles vão se ionizar na mesma quantidade. Se eu tenho uma, vai ionizar 1. Se eu tenho 1000, vai ionizar 1000. Tá vendo que a proporção, a porcentagem é a mesma, mas em condutividade elétrica, não. Quanto maior a minha concentração, maior a minha quantidade de íons, que a gente pode ver aqui, né? Ó, 0,0020 é maior, é o dobro do que a de 0,0010. Tá certo? É a mesma coisa. Condutividade elétrica, pessoal, pensa da seguinte maneira, uma dica. Água conduz eletricidade? Sim ou não? Aí todo mundo responde sim, não. Água não conduz eletricidade. O que conduz eletricidade? Os sais minerais presentes ali, que eles estão dissociados. Então tem uma quantidade maior de íons para conduzir eletricidade ali. Principalmente, como eu disse, os cátions, tá? É a mesma coisa. A água doce de um rio e a água salgada do mar, quem conduz mais eletricidade? Quem conduz mais eletricidade vai ser a água do mar. Mas ambas vão conduzir, porque ambas têm sais minerais. Só que a água do mar tem muito sal, tá certo? Então a gente tem que ficar muito esperto com isso. Então vamos ler as alternativas para ver qual a alternativa correta. Então vamos lá. Nós estamos assim, ó. A. Enunciado e explicações são afirmações certas, mas não existe relação causal entre eles. De uma certa forma até existe, tá? Mas claro, que é uma coisa que condutividade, quanto maior a concentração, maior a condutividade. O grau de ionização, não, tá bom? Mas a explicação não tá certa, né? Ela não pode ser uma afirmação certa, tá legal? Então não pode ser a. Então a A é falsa. Vou até colocar falsa aqui, ó. B. Enunciado e explicação são afirmações certas. Não, a explicação tá errada. O enunciado tá certo, mas a explicação tá errada. Por esse motivo, tá? Então ele fez uma afirmação a mesma do que a praticamente em relação de tá a afirmação certa, tá legal? Vamos lá, C. Enunciado é a afirmação certa, tá certo? Quanto maior a concentração, maior a condutividade elétrica. E explicação é a afirmação errada? Sim. Então a nossa alternativa correta, alternativa C. Lembrando, quanto maior a concentração, maior a condutividade elétrica. O grau de ionização independe da concentração, tá bom? É questão da porcentagem desse ácido. D. Enunciado e explicações são afirmações erradas? Não, apenas a explicação que é a afirmação errada. E enunciado e afirmação errada e explicação é afirmação certa? Não. Certo, pessoal? Então, ó, um exercício do ITA chato, não é difícil, mas ele é chato. A gente tem que lembrar desses, vamos dizer assim, desses conceitos básicos pra gente não tropeçar neles. Tá legal, pessoal? Então, é um exercício bem conceitual, a gente tem que lembrar até lá de propriedades coligativas, a gente tem que ficar muito esperto com isso aqui, tá certo? Então, se você tiver alguma dúvida, pausa aí o vídeo, volta ele um pouquinho, tá? Coloca aí nos comentários se você tiver alguma dúvida. E eu tenho que agradecer todo o apoio, todo o carinho de vocês. Vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. Isso é muito importante aqui pro canal, tá certo, pessoal? O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Fica aqui o meu muitíssimo obrigado. E se vocês querem que eu grave algum tipo de vídeo um pouco diferente, de uma série, uma curiosidade, algo do tipo voltado para o mundo de ciência, coloca aí nos comentários também,
que vai ser importante. Assim que eu verificar, eu já vejo a viabilidade para começar a gravar esses vídeos. Tá certo, pessoal? Então, conto com o apoio de vocês. Aquele abraço. Valeu!